Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Galera. Eu sou o Léo Tristão, tô aqui com o Samir Caran, hoje recebendo mais uma das estrelas da Performa IT, a Juliana Amorim, Head de Design da Performa. Ju, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Honra, hein, Ju? Finalmente. Faz tempo que a gente queria... Não tinha nem roupa pra isso, gente. Ah, então comprou essa jaqueta só pra vir. Especialmente pra isso. Veio de moto, né? Legal. Ju, de novo, obrigado pelo bate-papo. Sei que você tá super atribulada nos últimos 8 meses da sua... da sua Essa vida. semana não, os últimos 8 meses. Exato. Com tudo que tá acontecendo lá, e boa parte do que tá acontecendo é mérito seu, então acho que a gente vai acabar falando um pouquinho disso. Mas você sabe que tem um aspecto da sua carreira que me deixa muito feliz de ter você com a gente, que é a sua evolução, a sua formação, né, e onde você tá hoje. E eu queria começar puxando o bate-papo por aí, né? Do tipo, conta pra gente quem era a Ju na escola, o que a Ju fez na faculdade, e a partir daí a gente vai... Como isso foi te levando? A gente vai trazer até aqui pra... Eu quero compartilhar com toda a nossa audiência como a carreira de tecnologia é ampla. Sim, né? A carreira... total. E aí eu tô falando... Eu vou até mudar, não é a carreira de tecnologia. A carreira de desenvolvimento de soluções. Como ela é ampla, abrangente e como a questão do repertório, Samir, que a gente tanto fala, tem um peso grande. Boa. Ju, vamos lá. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho, né, da minha formação. Então, eu sou psicóloga, me formei... Que há alguns massa. anos. Que massa. Né? Não vou falar Não quantos, precisa, porque, tudo bem, né, não precisa. melhor não. Me Eu nem formei há sabia alguns que em anos. 88 já era. E quando eu escolhi a psicologia, eu não tinha dúvidas, porque muita gente fala, nossa, não sei o que fazer quando eu saio do ensino médio e tal. Eu não tinha dúvidas. Jura, Ju? O meu objetivo era tentar entender como é que funcionava a mente das pessoas. A mente humana. Mas pra trabalhar como psicóloga a princípio, ou não? Ou só pra aprender mesmo? Não Tinha ideia do ainda. exatamente o quê. Pô, mas esse propósito é ótimo, né? Aliás, aprender como funciona a mente Pois humana. Quem não gostaria de ter essa informação? Então, A chave do mundo, né? pois e aí quando você percorre o curso, você entende que não é isso. Conta um pouquinho o que é, então. Eu acho que a psicologia, ela traz um entendimento de que cada indivíduo é tão único que não dá pra gente padronizar. A gente entende diretrizes, a gente entende nuances, mas não dá para padronizar, né? Então, eu acho que a faculdade de psicologia me permitiu entender que talvez seja muito audacioso achar que a gente pode entender a mente das pessoas. Sim, legal. Sabe? Então, eu acho que vem aí, tipo, então... Eu falo sempre essa frase, volte 2 casas. Então, dá 2 passos para trás e vamos entender que não é bem por aí o caminho. Então, acho que a faculdade de psicologia me fez abrir muito essa visão. E eu acho que eu não tinha nem a pretensão quando eu fui fazer psicologia, porque muita gente entra na faculdade de psicologia para tentar se entender. Esse é um discurso que eu ouvi dezenas de vezes. Uau! Nossa, nunca tinha pensado nisso. Juro. Pô, Não e faz pra todo entender os outros. sentido, né? Puta, não tô me entendendo, deixa eu fazer psicologia. Vou Tá. fazer para tentar me Uma entender. não, Mas isso também uma não dá auto- certo. também Fica não. a dica, então, Hashtag galera. fica a dica, né? Se quisesse tentar entender, Não então, rola. procure um psicólogo Procure um primeiro. psicólogo, e não vai isso. estudar pra descobrir Exato, o que ele faz. Tá. exato. Eu acho que Eu achei que mais se eu quebrasse assertivo. a perna, eu deveria fazer Uma faculdade de medicina pra- medicina. depois fazer especialização em ortopedia, Isso. cirurgia e me operar. Isso. Né? É mais ou menos mais ou isso, menos né? essa Paralelo aí. lógica. Boa dica, boa dica. E isso é muito interessante, Léo, sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, têm tanto preconceito sobre fazer psicoterapia, terapia. Puta, eu já buscar um estive nesse psicólogo, lugar, tá? que é muito comum as pessoas darem a volta no mundo para chegar em algo que é simples. É só ir lá e procurar um Conversar. psicólogo Sim. e fazer terapia, Isso. né? E quando eu precisei, você não tem ideia do quanto isso me ajudou. Aliás, eu não tenho ideia do quanto isso iria me ajudar, porque eu tinha esse preconceito. E pensa em algo que foi
totalmente desconstruído e como foi importante para mim, que foi um momento difícil da minha vida. Difícil assim, não foi nenhum momento de extremo sofrimento, mas quando eu me separei, abrir mão da convivência com meu filho não foi um negócio muito de fácil digestão, até pela intensidade do relacionamento que eu tenho com o Léo, né? Sim. E foi o que me ajudou, tá? Foi fazer terapia. Sim, Foi o que me ajudou, mas me ajudou mesmo. Foi um negócio assim, absurdo, né? Sim. E totalmente me desconstruiu. E fui procurar porque uma amiga Legal. falou, bicho, deixa de ser chato. Deixa de ser teimoso. Vai atrás de quem consegue realmente te ajudar. Para de encher minha orelha. Né? Pior que foi isso e mesmo. E aí, esse conhecimento, então, de entender que cada ser humano é único e tal, o que você fez com esse conhecimento logo depois? Boa, vamos lá. Eu vou voltar, vir para os dias atuais, depois eu volto, Pode ser, tá? à vontade. Eu estava há algumas semanas, inclusive, escrevendo um texto, porque tinha um incômodo muito grande comigo de, tipo, quando as pessoas me perguntavam assim, o que você faz? Aí eu falo, eu sou psicólogo, eu falo que eu sou psicólogo ou eu sou designer? O que eu faço? Não sei. O que eu digo para as pessoas? Os dois. Mas, e aí, a indagação que ficava é... Será que você pode dizer que realmente você é analista de sistemas? Entendeu? Pessoal, ele é engraçado, tá? Eu sou muito piadeiro, piada, viu, gente? Foi uma piada, tá? piada. Não sei se vocês perceberam, piada. A gente põe todos os sistemas que estão com problema, a gente põe pra conversar com a Ju. E ela resolve. E a Ju faz a análise do sistema, a Isso. terapia, tá? Entendi. Terapia com o Com sistema. o sistema. Tá. Isso. Desculpa, pessoal, é mais Boa. forte que eu. Quinta série. É, a quinta série, mano. E aí eu comecei a pensar sobre esse processo. Falei, e sempre um negócio, um incômodo. E aí, algumas semanas atrás, eu estava escrevendo um texto que eu publiquei, acho que no LinkedIn, se não me engano, falando da psicologia e do design como meio Meio de quê? de resolver o problema das pessoas. Legal. Resolução de problemas. Boa. Então, e aí me veio esse insight, me caiu essa ficha e é um negócio, né? Sabe quando a cabeça explode? Tipo, putz, agora parece que as coisas fazem muito mais sentido. E aí eu volto lá, né? Eu acho que o meu propósito inicial, quando eu entrei na faculdade, que eu tinha essa ideia de entender a mente das pessoas, acho que era muito nesse sentido de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Seus problemas. Boa. E aí eu chego nesse momento e falo, cara, as coisas estão fazendo sentido por aí. Eu acho que esse é o meio do caminho, né? Usar o benefício do design e da psicologia para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Sabe uma dúvida que eu tenho, Ju? A gente trabalha muito em projeto junto, né? Já trabalhou muito ali, né? No campo de No batalha, campo de vamos jogo. dizer assim, né? Vocês já foram pro campo juntos. Juntos, já várias vezes, vários projetos. Nos projetos, o que você faz hoje, assim, em termos da parte de design, né? Toda a parte, seja em business design ou service design, o que dá da sua faculdade, de fato? Você usa elementos, assim? Não sei se você consegue fazer um paralelo, sabe? Tipo, de algum exemplo, alguma experiência que você teve que usar todo esse repertório, né? De novo, né? De entender, às vezes, sei lá, para gerenciar algum conflito ou alguma coisa assim. Queria que você desse um exemplo prático pra galera, assim. Legal. Eu gosto muito de puxar isso. Legal. Eu acho que tem alguns exemplos que eu posso trazer em relação a isso. Primeiro, eu gosto bastante de falar do conceito da criatividade. Né? A criatividade, para mim, ela tem 2 pilares essenciais: repertório e restrição. Olha a gente de novo falando de repertório, hein, galera? Caramba. Repertório e restrição. Para mim, isso é algo que eu falei, né, na capacitação da Natura, com os facilitadores lá. Quando a gente fala de repertório, gente, eu não falo de formação acadêmica. Eu falo do repertório da vida. De vida. Da vida. Total. A sua bagagem de vida faz com que você tenha ali o seu cinto do Batman, né? As suas ferramentas para conseguir usar nas situações que você se depara no dia a dia da sua vida. Então, criatividade é um ponto e restrição é outra, né? Porque as coisas precisam de limites. E eu vejo muito de todos esses aspectos, tanto na psicologia quanto no design. Né? Vou dar um exemplo também de uma outra coisa que eu lembrei, que eu falei essa semana com o time.
Muita gente diz que eu tenho uma certa facilidade em sintetizar conteúdos, Sim. né? Tem mesmo. Eu já cansei de ouvir isso de cliente, de projeto, falando, Sim, caramba, a sim. gente tava aqui, tudo batendo cabeça, não sabia, a Ju chegou aqui, ouviu todo mundo, falava, é isso, pô, caramba, né? Tipo, depois que tá pronto, parece que É tão simples. simples, óbvio, né? né? Mas assim, o processo não é fácil de realmente sintetizar, de ler. E aí, da onde vem essa E habilidade? isso vem da psicologia. Na psicologia, eu tive uma atuação bastante generalista. Eu Você atuei, chegou a atender em consulta? atendi, Que legal! atendi vários anos, Uhum. Que vários legal! anos. Até 2020 eu estava atendendo. Sim. Uau, Ju! Até 2020. Então, eu tenho uma bagagem clínica aí que eu acho que me traz muito, me remete muito a essa capacidade de síntese. Uhum. Eu lembro que tem um orientador, quando eu estava fazendo o grupo de estudo depois de me formar, e não vou entrar no mérito, Aham, né, claro, da claro. psicanálise Sim, e sim, tal, sim. mas ele falava assim, a gente tem que identificar o que é o blá, blá, blá do paciente e o que é o momento em que o inconsciente se manifesta. Interessante. E isso a gente vai treinando. É muito escuta. Cara, eu Muito fazia escuta. muito blá, blá, blá. Principalmente nas primeiras sessões. Não, total. Tipo, Isso é... Meu, é É o muito esperado. difícil você se abrir, cara. Pra alguém Sim. que nunca... E um dos problemas... um dos meus pontos com a terapia era o seguinte, cara, eu me sinto muito mais à vontade de falar de algo meu pessoal pro Samir, pra você, que são pessoas que me conhecem, do que pra alguém que não tem a menor ideia de quem eu sou. E isso era uma das coisas que me... Aí você ficava no blá, 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 blá. E sabe o que é o pior? Até também pela minha formação, pelo que eu tô acostumado do trabalho, de ler as pessoas, parece que eu sabia, cara, ele não tá ouvindo nada do que eu tô falando. Ela tá filtrando. ali. Isso, e o Até ponto o era esse, eu momento- nunca tinha parado pra pensar nisso, por isso quando você falou do blá blá blá, eu Porque falei, era blá, blá, blá. caralho, Treino. fez o tic-tac aqui, sabe? Eu falei, cara, Aham. ligou, é Ligou. isso. Ela realmente É não tava isso. me ouvindo. Ela É. tava esperando o momento de falar, opa, isso me Do seu interessa. subconsciente, que é o subconsciente de fato Exatamente. atuante. Caraca, Exatamente. que da Que é hora. E aí, parecido com o que a nesse gente quer pegar momento- também numa entrevista de um X-Research, que a gente não Exatamente. quer entender o que as Exatamente. pessoas falam, que a gente quer entender o que elas As pensam, o que elas entrelinhas. sentem. As entrelinhas. As necessidades mesmo do usuário ali. Puxa, que paralelo Exatamente. maravilhoso, Ju. Então, isso pra mim, assim, eu falei, cara, acho que faz muito sentido. Porque aí, desde que caiu essa ficha de que a psicologia e o design são meios, Sim. eu comecei a pensar onde é que essas duas coisas dão match. Isso, as interseções. Existe uma grande intersecção. Para compor o meu repertório, que é aquilo que eu falei da criatividade. Uhum. Então, eu ter essas skills e esse repertório de conseguir, eu acho que vem da junção dessas duas coisas, né? Da psicologia e do design. Então, eu tive alguns anos, né, de experiência clínica, pude atendi criança, adulto, um pouco de tudo. Eu acho que sempre é uma experiência muito gratificante, no sentido de que não que eu ache que eu estou resolvendo, fazendo as pessoas, sei lá, se encontrarem, não é nada disso. É muito possibilitar um lugar de escuta para si mesmo. A psicoterapia, eu acho que ela tem muito isso, sabe? De você se escutar. Ó, não é, só pra dizer, não é Não- uma sessão não de é uma terapia sessão de agora. Não, não, terapia, mas gente, o problema não é que agora eu tô, de novo, ó como você vai traçando os paralelos. A gente nunca tá tinha lembrando. falado, a gente nunca tinha conversado Sobre eu e isso. você Sobre na isso, Performa não. É. sobre isso, né? No dia a dia a gente conversa de tudo menos de coisa séria. A gente falou de trabalho ou de bobagem, né? Coisa séria não rola, né? Tinha dia que eu saía da terapia com esse sentimento, fala, bicho, por que você não só falou ter falado isso pra mim pra mesmo, você mesmo? porque- Você é trouxa? Já se resolveu só de pôr pra fora. né? Meu, que bizarro. Isso acontece nos projetos também? No design? Isso acontece do nos próprio projetos. usuário, ou do cliente, ali na hora dele estar ali, uma sessão de cocriação, ele mesmo botar a solução para fora, que talvez no dia a dia, na correria, ele não tinha se dado o espaço e o tempo de refletir sobre aquele problema para ele mesmo criar a solução. Porque não é você que dá as Exatamente. soluções. Não sou eu. Exato. Isso você Exato. vê acontecendo também? Muito. Esse é um paralelo perfeito, assim. Porque
Na psicoterapia, não sou eu que faço as coisas acontecerem. É o próprio paciente quem encontra o caminho. A gente vai colocando ali guardrails para que ele consiga se direcionar. Nos projetos, a mesma coisa. E é interessante porque a gente tem muitos feedbacks nesse sentido, de falar assim, que não só o resultado principal do projeto, de sair dali com uma solução e etc., mas o que eu vejo grande valor de entrega nos projetos é a possibilidade das pessoas se escutarem. E a gente já ouviu muitos, assim, nossa, o que foi de mais importante, de mais valioso foi estar todo esse time aqui, olhando para o processo, conseguindo co-criar, trabalhar junto. Eu acho que isso... Dando espaço para todo mundo falar, porque a gente divide, né, o tempo de uma forma que todo mundo participe, não só o chefe fica falando, todo mundo ouve. Essa oportunidade de falar, que é o que a terapia também dá. Oportunidade da pessoa falar, que às vezes em casa ou na correria, ou às vezes tudo bem, poderia ter falado com o cônjuge que tem uma relação, ou com... no meu caso, o não sócio, ia dar, né? não, tudo bem, mas com um sócio, com um amigo... Não, mas às com vezes o André você e não com tem você, tempo. eu falei bastante, Não, pô. sim, mas às vezes o tempo, entendeu? A oportunidade. Eu quero falar assim, Sim, o sim. foco, né? Aquela história do foco. Quando você se reserva um espaço, coloca na agenda, entendeu? Tem o foco. E o só de você compromisso, ter compromisso de refletir sobre aquilo, de colocar, né? Dar oportunidade para sua própria mente trabalhar e resolver aquele problema, né? É isso. Acho que juntar as duas coisas, As né? duas coisas. Repertório e a restrição. Para mim, isso define muita coisa. Define a restrição. Nesse Restrição. ponto de criatividade que você falou, só pra galera que não é da área Boa. entender um pouco melhor como que a gente usa essa teoria para ajudar a resolver problemas. Legal. Muita gente fala ou acha, né, tem uma ideia de que a criatividade é algo de você ficar horas fazendo nada e eternamente nesse ciclo. Mas a criatividade, ela precisa de limites, ela precisa de restrição. Se eu disser para vocês, olha, a gente tem um tempo infinito para criar um projeto, não vai sair nada. Não vai sair nada. Exato. Porque a gente tem uma habilidade muito boa de procrastinar. Muito. Então você vai falar assim, Eu sou muito bom nisso, já que- inclusive, tá? Se alguém Fez quiser, curso. se alguém quiser quiser aula aprender. de como procrastinar, me procurem. Eu tenho técnicas infalíveis de procrastinação que vocês vão desacreditar. Sou muito bom nisso. Brincadeira. Ai, muito nada. bom. Então, se não tem restrição, se não tem um limite, a gente não entrega. E aí, uma coisa que eu falei também na capacitação da Natura em relação a isso. Brasileiro é criativo nato. Né? Sabe por quê? Porque a gente tem um monte de Porque restrição. tem muita restrição. É isso. Exatamente. É isso. Exatamente. Porque tem escassez de tudo. E isso faz com que a gente consiga ser inovador. Quando a gente está fazendo as dinâmicas, lembra quando a gente coloca as restrições do tipo assim, ó, agora... Sim. Cara, isso destrava potencial criativo. E sabe o que eu acho legal? Não sei se é esse ponto também, fazendo um paralelo com a terapia, não sei, uma pergunta. Restrição de tempo também para resolver aquilo. Restrição de tempo. E aí eu vou falar de um termo muito brevemente. Nossa, até bati no microfone. Não, relaxa. Fica tranquilo, eu faço isso direto também. Lembra de procurar o microfone. Isso. A bronca que a gente tomou antes do Isso. episódio. Não se esqueça, não se afaste muito dele. Botar o nome Ele do fica Carlão, carente. não. Deixa ele comigo. Botar o nome dele na boca do Essa é a sapo. foto dele aqui. Isso. Tem Restrição de tempo. um termo da psicanálise, na verdade, o Lacan traz isso, do tempo do inconsciente. Tá. Às vezes as pessoas acham que é um tanto cruel. O que significa isso na prática? Você entra para a sessão de análise com o seu analista e o tempo da sessão não é o tempo cronológico, é o tempo de abertura do inconsciente. O que acontece durante a sessão? Tem o blá, blá, blá. E aí o analista vai pincelar algumas coisas para tentar trazer o inconsciente. Quando ele consegue trazer o inconsciente, ele encerra a sessão. A gente fala do corte. E eu digo isso para vocês porque eu fiz esse processo de análise lacaniana. E tinha dia
que eu saía de lá, da sessão, chorando. Eu falo, não é possível. Mas eu não entendi por que na hora que acessa, corta. Pô, a hora que tá ficando legal é o clímax, né? Mas Ou não? é o momento exato de você possibilitar a abertura do inconsciente. Mas é que pra O pessoa seu depois fique processo- pensando naquilo? É O isso? seu processo O papel de do analista ali reconstrução- acabou. Ele fez você acessar o que precisava. Agora é contigo. Exato. Para não voltar para o blá, blá, blá. Então, existe um corte. Muita gente critica, né? E é doído, Tá bom. de fato. É Tá. doído. Nem todas as pessoas conseguem passar por um processo de análise lacaniana. E nem todos são assim, vamos dizer. Não, nem todos É são uma assim. técnica só. É uma abordagem, obrigado. dentro Da psicanálise. da psicanálise. Tá bom, Mas eu gosto do conceito, conceito desse dela. corte. entendi. Porque eu acho que tem a ver com essa restrição. Se vocês entrarem numa sessão de psicoterapia e falar assim, ó, falem aí à Tempo vontade infinito. tempo infinito, vocês Vai vão ser ficar só blá, blá, falando blá. blá, blá o tempo 99, inteiro. Entendi. A gente não consegue acessar aquilo que é de valor, aquilo que vai realmente fazer a gente se desconstruir para se reconstruir. Cara, Então, que animal. Legal, hein? esses Sensacional. momentos e essa restrição, por exemplo, nos workshops, a gente tem time box. Isso, Gente, cara, a gente sessão é tem- de 2 horas, 3 Aqui, ó, horas. é isso. A gente tem que sair Temos daqui que sair com daqui isso. com esse problema resolvido. Ponto. Restrição. Vamos fazer. Então, acho que são esses paralelos, assim, que eu vou fazendo das duas coisas e que me ajudam no dia a dia. Eu falo pro time muitas vezes, gente, a gente está divergindo, a gente precisa convergir. Então, Isso. vamos pôr agora o pé no chão? Então, esse é o momento da restrição. Ó, a gente não tem mais tempo. O Vamos time voltar box para a é- terra aqui agora e Time entender box o é que a gente sensacional. faz Ué, com tudo isso que a gente estava o que pensando a gente até agora. faz? O que a gente faz com os ritos do Scrum? É, exato. Tudo time Sim. box. Eles são Sim. time box justamente por quê? Para forçar a gente a focar no que interessa. Eu ia falar isso. Pra mim, a minha crença, não sei se é a teoria ou se é a parte que eu gosto de salientar em tudo isso, é essa palavra, prioridade. Né? Aham. Se você sabe que tem uma restrição, você vai, peraí, então eu tenho 12 mil coisas pra falar. Deixa eu focar nisso que, na minha mente, é o mais importante. Aham. Você tem 5 minutos pra escrever 3 ideias ou 2 ideias. Pô, então eu vou priorizar. Exato. E vou escrever o que mais importa, o pareto ali, né? Vou gastar o mínimo tempo para 20% escrever do tempo para escrever 80% do valor. 70% do valor gerado, É. né? Então, existe isso também na psicologia ou alguma coisa assim? Dessa questão pô, a sessão dura só 50 minutos, é pouco, pô, precisava de mais. Não, então talvez durar pouco tempo é para você focar no que mais importa, é para não ficar falando de um monte de coisa que não tem tanta relevância, ou não? Ou isso é só uma coincidência? Sabe? No caso, nesse contexto da análise lacaniana que eu falei, não tem um tempo pré-estabelecido. A sessão pode durar 15, 30, 50 minutos. Tá É bom. um momento de abertura do inconsciente. Não tem um Entendi. tempo pré-definido. Tá bom. E isso é o analista quem que Estabelece- corta no momento em que tem ali a abertura do inconsciente. Ele é o facilitador. Ele é o facilitador Exatamente. do rolê. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que podem ter caminhos. E aí, porque assim, a psicologia ela tem diferentes abordagens, né? Uma outra abordagem da psicologia que eu também gosto e estudo bastante é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito mais estruturada. Ela é muito mais delimitada. Eu acho que ela possibilita um pouco mais de restrição no caminho do que a psicanálise, por exemplo. São duas formas ali de conduzir, né? Mas ela possibilita um caminho talvez um pouco mais estruturado. E muitas vezes as pessoas se sentem mais confortáveis na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, porque elas conseguem vislumbrar melhor o caminho que elas vão percorrer do que na análise, que é muito aberto. E aí as pessoas têm medo. Meu Deus, vou acessar o meu inconsciente, o que eu faço com isso? Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental ela é mais restrita. Nesse sentido, ela traz mais delimitações. Entendi. Ela tem mais ferramentas, por exemplo. Legal. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem ferramentas de anotação de pensamento, por exemplo.
para que o paciente possa anotar e trazer isso para a sessão para discutir com o psicoterapeuta. Então, existem alguns recursos da TCC, como a gente chama, que delimitam melhor, assim, melhor não, né? De uma forma diferente esse caminho da psicoterapia. que o design thinking São as também tem, né? ferramentas que a gente usa para facilitar as sessões de design. No design thinking é o caderno de sensibilização, é uma da ferramenta que é muito Isso. parecida com isso, né? De fazer as anotações de que você está tendo Isso. dificuldade ali no seu processo, no uso. Eu fico apaixonado quando tem essas... match. Não são coincidências, né? Na verdade, eu acredito que é isso. A mente humana é uma só. Não é coincidência. Não tem nada de coincidência. A mente humana é uma só. Então, talvez estudiosos ou estudos e ciências diferentes, elas deram nomes diferentes, né? Muitas vezes Gente, para mas olha coisas só. que é uma só. Ô, Samir, mas presta atenção. O design centrado no pensamento... Mas não, isso Cara, que coisa mais humana que isso? O Total, design centrado nas pessoas. centrado em humano. Eu acho que a grande evolução para mim do design em relação a como a gente tratava o desenvolvimento de soluções no passado. Gente, desenvolvimento de soluções existe desde sempre, né? Só que antes era uma abordagem muito mais de engenharia. Tem um problema. Isso. Pega o especialista, faz aí no Era laboratório. e uma entrega o negócio. abordagem muito mais de engenharia do que uma abordagem humana. Focada no Quando a gente começou a migrar para o design thinking, né, migrar para esse método de design centrado no ser humano, cara, a psicologia explodiu. Porque Sim, aí, olha o que acontece. Por que as pessoas faziam... Não, a psicologia, perdão, aflorou como uma... Perdão, eu me expressei mal. Explodiu no sentido assim, cara, eu tenho mais uma área de atuação. Entendi. Porque antes as pessoas faziam psicologia, ou a pessoa ia para a área clínica, né? E as pessoas que iam para a empresa, para que área que iam? Pro RH. Por quê? Porque lida com pessoas. Então eram as duas Trabalhar em vertentes. RH e... Eram as duas vertentes. Claro, obviamente, gente, pelo amor de Deus, existiam mas outras. 80%, Mas as 90%, principais eram essa. Ou Era você isso. ia ser clínico. Foi o caminho que eu fiz também. Isso, ou você ia trabalhar Atuei na clínica agora, e no pra RH. mim, ó, numa boa, eu vejo mais sentido em ter psicólogos na área de design do que na área de RH. Sendo bem honesto. Aham. Eu não tô dizendo que Os dois são importantes. mas eu acho que para resolução de problemas, a psicologia é muito importante. Super. Né? Sim. O design thinking, ele é apoiado nisso. Total. Né? Quando a gente pega aquela nossa esteira de geração de valor, a nossa metodologia, né? O que a gente está fazendo para os nossos pacientes que não é vou te entregar um método, vou te guiar num método, mas é você Que é o especialista. Sim. né? que é o especialista É. que vai achar o caminho. Eu só vou te ajudar a botar isso na ordem correta, porque aí quando você colocar na ordem correta, eu entendo, mesmo sem ser o Toda a especialista. equipe vai entender né? melhor. O eu, boa, o eu é a equipe do... E aí eu consigo prototipar, eu consigo validar esse protótipo com outras pessoas, porque a gente fez o download daquele conhecimento, né? Que estava A disperso numa tangibilização, equipe. né? Ele foi tangibilizado, eu prototipei, vou pra rua validar, e após isso a gente desenvolve a solução, constrói a solução. Boa. O que a gente fez? Definiu o produto certo antes de construir certo produto. Isso né? mesmo. Pra mim, Isso pra mesmo. mim é o fechamento. Boa, matou. Eu queria pegar um ponto que o Léo falou e voltar no gancho da carreira ali. Como é que foi esse salto? Então, beleza, ó, você fez ali psicologia, tarará, aí você avançou e, cara, animal esse paralelo desse repertório de que realmente isso te ajuda e ajuda muito, né, a carreira de um designer, né, de quem tá ali resolvendo problemas, né, focados no ser humano, mas não foi do dia pra noite, da sexta pra segunda. O que te deu esse estalo, né, de querer entrar na área de design? Ela Legal. viu um post da performance, se apaixonou e falou, é pra lá que eu vou. É essa empresa que eu quero. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já entendia que, e é algo que eu gosto muito, que eu ia estudar a vida inteira. Isso, para mim, era sempre Fabuloso. muito claro. Fabuloso. E aí, sempre nessa saga de buscar conhecimento, de estar sempre em sintonia com o que está acontecendo aí no mundo, o que tem de novo, o que as pessoas estão fazendo. Eu, acho que no início de 2018,
eu fui num congresso de RH. E aí, nesse congresso, teve uma palestra sobre Design Thinking. Que legal. E aí eu falei, gente, que negócio bacana. Mas ali uma pitadinha, né? Acho que foi, sei lá, meia hora de palestra. Foi Uma só gotinha, uma né? gotinha, assim, né? Aquele Só talo foi o pra dar um suficiente pra te gostinho. deixar Mas é aquela gotinha, curiosa. É aquela gotinha que vira um Isso. banho na gente. Isso. Já tive dessa, já tive. Então, e aí eu falei, nossa, que coisa interessante isso, quero saber mais sobre. E aí eu comecei a buscar. Na época eu tive muita dificuldade de conseguir encontrar informação sobre, porque era algo tão novo, especialmente aqui no Brasil. Acho que hoje ainda, né, é algo que a gente dissemina muito, evangeliza muito, né, com todo mundo que a gente conhece. Aham. E aí eu comecei a buscar, eu falei, não, quero entender melhor e aplicar isso. E aí, por que fez muito sentido para mim o Design Thinking? Porque eu acho que era muito daquilo que eu já fazia, Sim. né? Poder colaborar, dividir com as pessoas, co-criar, era algo que eu já fazia. Experimentar coisas novas, porque... E aí tem um contexto profissional também, que eu acho que é repertório, Sim, né, claro, para isso. Pode explorar. Eu sempre trabalhei em empresas de médio porte. Então, sempre tinha muita restrição. Porque eu tinha poucas pessoas na equipe, eu não tinha sistema. O sistema era Excel, né? Sistema avançado de planilha, né? O SAP. O SAP, Né? Não tinha ouvido essa, Léo? Sistemas avançados. A gente usava SAP, Sistema Avançado de Planilha. Quem nunca? Quem nunca? Então, eu sempre tive uma postura dessa, de falar assim... Eu me lembro, assim, de alguns trabalhos, eu falava assim, não, gente, não é possível ser tão difícil fazer esse negócio. Tem que ter um jeito mais simples. Boa. Eu Isso sou assim. sempre me guiou, sempre. Isso que me motiva. Sempre, cara. Eu sou chato nesse ponto. E aí, o Design Thinking fez muito sentido para mim Isso é quando legal, eu comecei cara. a conhecer. Isso é legal, mano. Exagera, né? E acho que deu esse match para mim. E engraçado que ao mesmo tempo que eu comecei a conhecer o Design Thinking, eu comecei a aplicar. Porque eu fui me envolvendo, fui tentando conhecer, falei, gente, Mas preciso me aplicar onde? Porque encontrar. você estava trabalhando naquele Fui momento fazer com workshop RH. de Design Thinking. Ah, tá. Você viu a palestra, foi Aberto- estudar e começou a dar aberto ao workshop público. aberto. Fui. E você estava ainda atendendo. Foi meio que paralelo. Então não é Eu que você estava no largou, RH, não. fecha eu tava, a clínica. Não, você já não eu tava, atendia. atendia, estava no RH. Tava no RH, então ficou E aí as foi- 3 carreiras ao mesmo tempo ali. Sempre Boa, hein, mulher? Sempre nessa doideira aí. E aí, eu não sei, não me lembro nem como, acho que foi em algum grupo no LinkedIn, que eu cheguei num grupo de WhatsApp de Design Thinking. E aí, uma pessoa do grupo falou assim, gente, eu tô pensando em fazer um workshop de Design Thinking em Campinas. Alguém topa fazer comigo? Eu falei, eu. Bora. Nem sabia o que era, mas falei, bora, eu vou. Eu sou eu esse. vou. Vamos, boy. Eu não aguento um Eu vamos. vou. É sério. Eu vou. E fui. E aí comecei. E aí eu brinco que eu comecei a fazer exatamente o processo do Design Thinking. Sim. Que era idear a partir de uma problemática, experimentar. Então, eu estava me colocando ali à prova de fogo, porque falar sobre algo que eu pouco conhecia, Você usou o Design Thinking para... eu fui Aprender o facilitar Design Design Thinking. Não, mas você usou Pra para aprendendo. poder aprender. Exato. Ter Exato. empatia, colaboração e Tipo experimentação. o .NET Framework. Ele foi criado no .NET Framework. É da hora. E aí foi isso. E aí fui evoluindo, massa. aí comecei a entender, né? Saber onde é que estava falhando, onde é que estava indo bem, onde é que eu me identificava, eu tinha mais facilidade para falar e Você tal. fez o seu próprio PDCA, né? Exatamente. Que legal, hein, Ju? Exatamente. E assim O seu fui próprio até encontrar a build Como é que Measure você performance. Learn. foi parar? Eu não lembro assim, foi... Na Foi uma performance? vaga? Alguém te indicou? Não lembro. Você vai lembrar da performance. Eu estava no meu, no meu line-up Deixa ela contar a história. A Carolzinha, Foi a que Carol, me foi a procurou Carol, né? no LinkedIn. Boa. E aí eu fiz
alguns bate-papos, né, na época. Falei com você. Sim. Eu lembro que eu fiz entrevista com a Adri. A Adri Legal. com a Majuzinha, bebezinha. Ah, é verdade. Né? Bebezinha, participou. Eu falei, a Maju tá me avaliando aí. Boa. E- Cara, era muito legal entrar em reunião e a Dri com a... E a Dri com a Maju, Meu, era não muito é? da hora. Muito Meu, massa. traz uma leveza pra reunião. É. Sem brincadeira. Era muito legal isso, cara. É verdade. É Beleza, verdade. Dri, Você beijo. Não tá segurando o bebê no colo. Não, mas a Maju é da hora, mano. A Maju é da A hora. Maju já foi em várias reuniões da Performance. Muitas. Tem crachá, É. inclusive. Então Beijo. foi assim que eu conheci a Performance. 2070, vai fazer 2 anos, gente. Sim. 2021. Não, jamais. Ah, não, Então, é verdade. Isso acontece bastante, eu me enganar, né? Parece E que é 4, 5 anos, tipo, né? Porque a experiência que você tá, o repertório, a eu, intensidade. quando foi pra decisão, né? Eu fui contra a sua contratação. Eu lembro disso. Eu falei, lembro. Ó. eu falei, cara, não, vamos nessa aqui. E eu fui, mas tipo assim, eu fui o único. Mas todo mundo falou, não, Léo, meu, você nem conversou com ela. Falou, mano, não dá palpite. Aí eu olhei, não, calma, aí eu olhei o LinkedIn. Na época você também estava dando palestra, alguma coisa, eu não lembro o que era, era alguma coisa assim, de palestra e tal. Eu falei, cara, galera, não é. Eu lembro que um mês eu chamei você para conversar, eu falei, cara, eu acho que foi o maior engano da minha vida até hoje e vai ser difícil eu superar esse. Não vai ser porque eu sou bom em fazer merda. Mas, Ju, eu não sei se eu já tinha te falado isso Não, abertamente, acho que não, mas pra acho que galera, não. do tipo assim, eu acho que foi talvez o maior erro que eu já cometi em contratar. Bom, por isso que eu parei de contratar, né? Deve ficar claro que eu parei até de Depois participar dessa, né? de toda a minha última contratação. Foi a Thalia. Foi a Thalia. Pelo menos eu fechei Saí no auge. eu fechei minha carreira com chave de ouro. Boa. Minha carreira de Pendurou a RH. chuteira de RH. E quando eu fui dar palpite, eu errei. Mas assim, miseravelmente. Falei, cara, não é pra mim. Eu não dou mais palpite, ou o palpite que eu der, vocês vão no outro. Vamos gravar. Né, Léo, quem que você acha que deve contratar? O copo. Beleza, a gente vai ficar com suporte. Né, cara? E, Ju, porque, de verdade, ó, o que você trouxe pra Performa foi muito maior do que a gente poderia imaginar. Bom, tanto que você vem progredindo muito Sim, rapidamente dentro sim. da empresa, né? Houve uma Sim. identificação. Porque aí é aquela história, quando você sai da entrevista e cai pro trabalho, tudo muda. Claro. Né? Você começa a Pode. conviver, conhecer os valores da Cultura, pessoa, tudo. ver como ela se adapta à cultura. E a questão de se adaptar à cultura, ela tá muito ligada a, pelo menos, alguns valores serem parecidos, né? Porque se a gente pega pessoas, assim, que são completamente diferentes da cultura da empresa, o tempo de absorção, o tempo de equalização, aquele tempo que a gente falou Sim, da Da curva de da aprendizagem. curva até chegar, ele é muito maior. Cara, rapidamente você tava dentro... Voando, né? Não, voando sozinha, indo para sessões de facilitação, conduzindo coisa, liderando o projeto. Falei, caraca, e com uma fluência que, sem brincadeira, parecia que você fazia isso há 10 anos. Mas fazia, só com um nome diferente. Minha Exato. visão é um pouco... Mas você é entende essa. que eu não tinha essa leitura? Exato. Ó, né? vou ser sincero, nem eu. Naquele momento, né, foi como toda contratação, uma Match, aposta. foi um match. Né? Sim. Não, mas Deu eu digo match na entrevista. Tinha essa visão, mas o que com o tempo eu aprendo demais com você, demais, né? Porque eu acho que é isso. É olhar como esse repertório ajuda demais. Tanto Sim. que hoje, assim, mano, vamos lá na faculdade de psicologia, vamos contratar só psicólogo. Porque, assim, Não, e pra área brincadeiras de à parte, design ajuda eu acho que demais. faz sentido. total. Para a área de design, eu acho, e até deixo essa reflexão para a galera que está estudando psicologia, pensar, olhar um pouco, leia um pouquinho sobre design thinking. Talvez você se identifique com uma área que você nem imaginava que podia estar no teu espectro de atuação a mente Exatamente. e que os humana, conhecimentos precisa. são muito, muito iguais. Exatamente. Né? Eu acho do tipo, vamos lá, fazer terapia ajudou muito a desconstruir isso em mim, né? Da importância da psicologia. E trabalhar com você
Aí foi a pedrada final. Do tipo assim, cara, é um perfil muito necessário Muito importante em nas empresas. qualquer empresa. Não é em uma, é em qualquer empresa. Né? Porque o olhar que traz. Primeiro, aquela chama, para com esse negócio de decifrar a mente humana, não vai. Vamos dar um pouco de ferramenta para fazer download de conhecimento. Isso, é mas isso. é isso, é né? saber lidar com as pessoas, saber entender o que as pessoas não falam, né? Aquela velha pirâmide, né, do design, o que ela fala é uma coisa, o que ela pensa é outra, o que ela sente é diferente do que ela faz, Sim. que é diferente do que ela fala que faz. Isso. Né? Então, assim, Isso. como que você Isso pode aí. realmente fazer uma imersão, tanto que no nosso processo a primeira etapa é a imersão, Isso. para não só entender o que ela fala que ela faz, quero vê-la fazendo. E Sim. quero entender o inconsciente de por que ela faz daquela forma. Sim. Eu uma vez falei para minha analista. Você ainda faz análise? Já terminei. É, legal. Terminei. Mas, às vezes, eu preciso voltar lá. Eu falei assim, cara, quando mistura o afeto... Pode falar palavrão aqui? Pode. Porra, à vontade. Isso Se aqui não puder, eu tô é quase fudido. o segundo idioma. Então tá bom. Caralho, fudeu, não podia. Tem que tirar todos os episódios do ar. Ou botar Entendi. pi e vai ter episódio que vai ficar assim, pi, Tá bom. performa, o convidado, Acabou. pi, água, pi. Né? É uma brincadeira, não falo tanto não. Ai, eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, porra, quando tem afeto no negócio é uma merda, né? Sim. Afeto no quê? Assim, Em tudo. Tá. Quando o afeto se apresenta, Uhum. e aí eu digo afeto, não vou resumir como emoção, Entendi. ele impacta em tudo. Em tudo. Que é o que Em você tá ali tudo. apaixonado pela solução e não pelo problema, né? O que a gente brinca, né? Você não vê a solução para Exato. você é perfeita, é aquilo, não, você se Exato. apegou a alguma coisa, né? Você tá ali, cara, você tem que desconstruir. Tem que desconstruir. Não é bem assim, E cara. aí Vamos- desconstruir dói, né? Dói. E eu acho que muito desse processo também na facilitação, eu acho que tem Demais. muito disso, Muito. sabe? De perceber como é que as pessoas estão vivenciando aquele processo. E eu acho que a psicologia também me traz essa skill dessa percepção, além da escuta, de falar assim, ali vai dar ruim. Ali vai dar ruim. E aí de eu poder falar assim, gente, ó, acho que ali vai dar ruim. Vamos ter aqui um plano B, um plano C. Como é que a gente articula isso aqui que eu acho que vai dar ruim? Foi você que me falou que viu um número lá que não sei quantos CEOs são psicólogos. Não, agora que- é a segunda... Foi você, né? É quando você pega a formação de líderes, De CEOs das maiores empresas do mundo. um engenharia, negócio assim. puta, disparado o curso formação, que a galera porque mais não tem faz. curso de CEO, né? Óbvio. Então, Exato. É engenharia, ADM e psicologia. Agora, psicologia já... Porque, cara, pra pensar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sim. Lidar com pessoas. É que engenharia é cruel, porque engenharia é uma formação muito ampla. Né? Muita gente faz engenharia, vai para a empresa. Você pode ver, toda a área da empresa tem engenheiro trabalhando. Qualquer área. De RH... principalmente Não tô nem indústrias, falando né? fábrica, não. Indústria. Mas mesmo empresa de serviço, olha quanto engenheiro tem na Performa. Entendeu? É esse ponto, né? E a ADM, obviamente, né? Um monte de gente faz administração, vai para as áreas e acaba chegando, ascendendo a presidência das empresas e depois a psicologia. E tem tudo a ver. E tem tudo a ver. Né? E a questão, de novo, que você falou do afeto. Qual é o game break de uma relação de terapeuta e paciente? Quando existe algum Não pode ter tipo de afeto. relacionamento entre os dois. Assim, desenvolver o mínimo de afeto um com o outro, acabou, troca de terapeuta. Porque não vai funcionar Por o isso que processo você não a pode partir daí pra facilitar frente- as sessões dava errado, porque você é apaixonado tanto pelo cliente que você Mano, e você lembra que acontecia isso? Eu ia para as sessões de design, Pra ganhar. eu parei de ir. Não, uma boa. Quando o Samir falou comigo, ele falou, uma, que eu queria vencer, né? Não, é sério. Do tipo, como eu sou ele imaturo... tava achando que tava indo pra nesse- competição. Falar assim, E eu ia armado. é criatividade pra dar É pra ideia? ganhar? Então você vai ver. beleza. Então Dá a agora... ideia que vai humilhar todo mundo. E aí, olha o que acontece. Puta, né? Eu botava. Eu pegava todo o meu expertise comercial, poder de persuasão, convencimento,
Técnicas de negociação. Técnica de negociação. E botava na sessão de design pra fazer minha ideia vencer. O Samir falou, pô, Léo, legal, você acabou de ferrar um dia inteiro de trabalho de uma equipe inteira, parabéns. Falei, cara, não é pra mim, né? Não é pra mim. Hoje eu já lido com ele. Não, era muito engraçado, isso era muito engraçado mesmo, mas era totalmente errado, né? Totalmente errado, do tipo... Obrigado, Ju. Obrigado. Por me salvar. Mas eu até esqueci que eu tava falando. Porque agora eu tô lembrando que eu falei. Porque eu ficava pensando assim, cara, como é que eu derrubo essa ideia? Eu pegava uma ideia boa, falei, caraca, se eu não derrubar isso aqui vai ter mais voto que o meu. Quando chegar na votaçãozinha, esse cara vai me moer. Eu preciso derrubar isso. Aí ficava botando gotinha, sabe, de sabedoria, né? Esse é o episódio do como fazer e como não fazer. A gente vai fazer um como não fazer. Ai, Ainda bem muito que você bom. não é psicólogo, né? Imagina, vai alguém fazer terapia com você, você ia querer convencer a pessoa, falando, não, esse... Cara, do tipo assim, ó, vamos lá. Isso eu tenho certeza, né, das coisas que eu acho que eu poderia fazer e as que eu não poderia fazer, né? Psicologia é uma. Eu tendo a me apaixonar por todo mundo. O ponto é esse, eu gosto muito de todo mundo. Eu desenvolvo afeto. Se o cara tem um problema, passa a ser meu problema. E eu quero ajudar a pessoa a resolver. Não dá. Eu não consigo manter. Isso me atrapalha, inclusive, no dia a dia da empresa. Eu já deixei de tomar decisões racionais porque o emocional pesou. Do tipo assim, situações claras, assim, ó. Eu sei que a pessoa... mas pensa naquele desempenho, assim... horrível. Do tipo, cara, não dá pra salvar, porque senão eu acabo comprometendo todo o restante da empresa. Mas eu sabia que a pessoa tava passando por uma dificuldade financeira. Porque eu via cabisbaixo, aí fui lá conversar, o que tá pegando, né? Puta, as pessoas tendem a se abrir comigo, de chegar e conversar, puta, Léo, tá acontecendo isso e tal. Aí eu começo, cara, já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo, chama... Eu tô dentro do problema. Então, psicologia é algo que eu definitivamente eu não conseguiria fazer. Porque eu tendo a ter essa proximidade com as pessoas. Na outra mão, como líder da empresa, como líder da performance, isso é muito legal, porque as pessoas são leais. Do tipo assim, o cara reconhece... A velocidade da confiança. A velocidade da confiança. De novo, cara, ó, gente, eu juro por Deus que eu vou trazer um exemplar do livro pra gente deixar em cima da mesa, porque esse livro, pra mim, ele realmente é... Usa em todos os episódios. Ele é realmente algo que mudou a minha vida, né? Da forma como eu me relaciono com pessoas. Né? E eu sempre fui bom de relacionamento. Eu sempre me dei muito bem. Sou um cara extrovertido, eu converso com todo mundo. Mas gera esse problema. Eu me envolvo. E quando E com o cliente, idem. Quando você se envolve muito, você perde a capacidade analítica. Boa. Isso é muito chato. Outro ponto que eu lembrei da correlação disso com a psicologia. Vamos lá. É de não se envolver. Porque na facilitação, a gente não se envolve. Não pode. Facilitação, senão esquece. A gente perde a facilitação. Perdeu. E eu acho que é o mesmo paralelo que eu faço, né? Conseguir facilitar... Eu gosto também do conceito do zoom in, zoom out, né? Você se aproxima e se afasta, num nível de não se apegar e não se envolver, não achar que você vai resolver. Eu acho que esse é um outro paralelo também da psicologia que eu trago para o dia a dia do design. Né? Eu entendo o meu papel na condução para proporcionar um espaço para as pessoas resolverem. Eu não vou resolver. Olha lá, como designer, você já participou de projeto... De tudo. Cara, fala os dois mais extremos aí, né? Pô, legal, boa pergunta. Qual foi mais desafiador desde que você chegou na Performa? Diferente de tudo, da sua realidade, do seu repertório, né? Que você já tinha, assim... Eu acho que isso é uma outra coisa interessante. Não precisa citar o cliente, mas se não quiser, mas assim, o projeto ou o desafio, né? Enfim. Não, mas eu acho que se a gente não falar o objetivo do projeto, a gente falar o nome do cliente, não depende. Problema. Eu digo assim... eu acho que desafiador, e eu só me dei conta do quão desafiador era depois que eu estava dentro.
a Bayer. Sim. Foi Porque era um super projeto... legal. O processo era gigante. Vocês lembram do tamanho que ficou o service blueprint? Foi muito legal, né? Foi um mega Ficou case. gigante. Então, E eu olha só a minha me leitura. dei conta quando eu vi a foto. Eu falei, gente, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Você tava lá dentro e só percebeu depois. Quando- É o zoom in, zoom out, né? Quando legal esse zoom in, quando zoom out. vocês me contaram do projeto, o projeto da Bayer foi um que eu não fui em nenhum dia do processo. O dia, você não participou desse bate-papo, foi um bate-papo que eu, Ju e o Zé, Tá. que eles me deram um overview do projeto. Cara, eu falei, bicho, olha onde a gente tá chegando. Muito legal. Olha onde muito a performa, olha as prateleiras que a performa tá alcançando. E aí eu queria pegar um exemplo. Ó, você estava ali desenhando o processo de fabricação, importação, né? Na verdade, de sementes, né? Ou seja, do mundo agro ali. Totalmente E desconhecido você já tocou também. projeto de setor de alimentação, né? De restaurante, né? Você já tocou projeto de contrato de indústria automotiva. Saúde. Então, saúde. Uhum. Você não é especialista em nenhuma dessas áreas. Você não fez curso de agro, você não fez curso na área de saúde, você não fez curso em indústria de pneu. Esse é o papel, né, da pessoa facilitadora. Como Mas o que a facilitar gente... e resolver problemas, né, sem conhecer. Eu Ó, acho que se a esse é o Ju desafio. fosse né? minha terapeuta, ela não é especialista em Léo. Isso. Ela é exato. especialista no método. Isso. É isso que é legal. Isso. E a questão do design é a mesma coisa. Ó. Você, quando chegou na Performa, você era especialista em... Vamos lá, pegando o teu histórico profissional, que realmente são coisas que você entende muito. Você era especialista em logística e em varejo. Tem algumas pessoas, Né? algumas empresas Diga- que você conhece, mas isso. tem outros Cara, desafios que e- nunca ouvi falar. E você foi em todos. Exato. Você foi em todos. Então, eu acho que a beleza, o paralelo é esse. Você ainda tá atendendo, Ju? Não. Clinicamente? Nesse não. momento, Tá, não. Tá. Nesse momento, não. Mas eu acho que... Que eu ia falar isso que é um em que ponto- horas você tá fazendo isso? Nossa. É, não, de meia-noite às não 6. consigo Né? agora. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Ju é minha companheira, ela vai entrar numa jornada agora. Delícia, Vou. que ela vai ter que usar a psicologia dela de Ah, ponta você a vai ponta. fazer obra, Ela né? está fazendo obra. Eu estou Seja fazendo bem-vinda. obra. O programa de obra a gente convida ela depois. A gente vai fazer um programa só pra O falar Léo de- vai ser meu coach. das histórias. Meu, muito da hora. Depois offline você conta É, a história da caixa d'água pra ela. É, muito boa. muito Eu boa. queria fazer assim uma pergunta pro futuro. Você falou que adora estudar e seu sonho é estudar, vou estudar a vida inteira. E agora, o que você está estudando? O que você acha que, não sei se já tem isso, né? A próxima fase, seja da sua carreira, seja do design, ou seja desse processo aí, né, de ajudar pessoas a resolver problemas. Para onde você está olhando? Bom, vamos lá. Nesse momento, eu estou fazendo 2 pós-graduação. 2. Essa mulher não existe. Eu estou fazendo uma pós em aprendizagem Tá bom, e uma pós em gestão estratégica de design. legal. Pô. De novo, né? Eu adoro estudar. Então, gente, se eu tiver que passar o sábado inteiro estudando, eu tô feliz, Da hora. sabe? Não, É um pra hobby. mim, Pra é você um hobby. É um hobby, Pra não mim é obrigação. hobby, um não hobby. é obrigação. Lembra que agora, Não é sábado, obrigação. você vai ficar metade do tempo estudando e metade, metade na na obra. obra, é. Então, já tô te avisando. Já. Domingo, você vai ficar o dia inteiro na obra. Já tô me preparando pra isso. Exato. Não vou Isso é mentir. real. É real. Não tem essa. É real. Vou ter que dividir meu tempo nesse Ô, Ju, 50-50. e aí, o Samir faz essa pergunta e eu vou fazer hoje. Né, infelizmente, a gente está caminhando para o final. E Tá talvez seja a pessoa mais legal, dada a diferença do início da carreira É. para onde você tá agora. Aham. Do tipo assim, ó. Se você pudesse voltar lá na Ju de 18 anos de idade, entrando na faculdade, e dar uma dica para ela, que dica você daria? Não se cobra tanto. A gente tem a tendência de se auto-sabotar, né? Muito, 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 muito. Eu faço isso às vezes, sabia? Eu faço isso sempre. Não, eu tô conseguindo
Eu tô tentando trazer um pouco mais de navegar leveza. nesse mar aí, entendeu? Mas eu me cobrava muito, do tipo assim, puta, podia ter sido melhor. Sim, podia. Não tem. Sempre poderia ter sido. O ponto não é o que poderia ter sido, o ponto é, e efetivamente, como foi? Com as informações que você É. tinha naquele momento, com o repertório que você tinha naquele momento, com o histórico que você tinha até aquele momento, você deu o seu melhor. Exato. Não adianta falar Exato. depois. É aquele momento que importa. E aí, eu acho que pra gente encerrar, tem uma frase que eu falei, que o Léo falou assim, pô, Ju, gostei dessa frase. Não tem nenhuma batalha perdida. E aí, eu acho que muito da minha autocobrança é por isso, de tipo, não é possível. Tem que ter um jeito de fazer isso, né? E às vezes eu me cobro muito para conseguir encontrar meios de resolver as coisas, né? Desde a minha vida pessoal, enfim, desde todos os BOs, né, que a gente lida no dia a dia. Então, acho que essa autocobrança, e principalmente, aí acho que uma coisa importante também da gente falar, é no papel de mulher. Né? Super. O quão a nossa sociedade não está preparada para diversidade e inclusão de fato. E a gente agora está começando a entender, fiz até um GC na Performa, né, sobre vieses inconscientes, falando um pouco Que foi maravilhoso. Muito legal, Ju. Aliás, o GC de vieses inconscientes foi um que eu tinha falado, por mim, esse a gente deveria colocar no nosso canal do YouTube. Para pessoas que não são da Performa terem acesso àquele bate-papo. Vamos ouvir de novo pra gente. Porque aquele bate-papo foi muito impactante. Foi muito. Eu não sei se a gente não alinhou se poderia falar disso ou não, tá? Você sabe, você passou por um desafio, por uma batalha imensa que eu do tipo assim, eu nem tenho como dizer que o que você sentiu, mas eu também passei por isso, mas estando só apoiando, né, a minha ex-esposa, né? E isso também traz um monte de reflexões para nossa vida, Nossa. né? Do tipo de transformador. Do tipo, cara, será que eu devo me cobrar tanto mesmo? Isso. Né? Parece que é algo corte que fala pra gente o seguinte: calma, velho. Tira o pé um pouquinho. Calma, vai dar certo, fica tranquilo, você tá fazendo o seu melhor. Isso, né? Falar, cara, e é isso que importa. Ju, eu queria que você soubesse do tipo assim, ó, pra mim, né? E eu tô te trazendo uma percepção da empresa inteira, tá? Porque a gente conversa muito. É um prazer imenso conviver com você. Eu abri falando que você é uma das estrelas da Performa, né? A gente brinca, né? A Performa é uma empresa muito pequena pro tanto de gente boa talentos que tem lá dentro, né? Sim, e você definitivamente é uma dessas estrelas, sabe? Você ajudou a gente a mudar a cara da empresa como um todo. Você ajuda a gente num dos momentos mais estratégicos do nosso trabalho, né? Que é a hora que a gente está definindo qual é o produto certo a ser construído, né? Exato. Porque depois eu sei que a galera de digital fica querendo arrancar minha pele lá depois e eu vim do digital, então, né, eu tenho licença poética para falar. Depois que definir o produto certo, é engenharia. É engenharia. Eu não tô dizendo que é fácil. Não, Sim. trabalhoso, é custoso. Mas é engenharia. É difícil né? pra caramba. O raciocínio é outro. É um raciocínio puramente lógico. Né? Então é um prazer muito grande pra gente poder ter alguém como você no time, dividir os nossos dias com você. É um prazer, assim, imenso. Tanto que eu adoro quando você tá no escritório. É bom que você é aqui de pertinho, né? Nem todo mundo... Hoje a gente tem... A pandemia trouxe esse problema. A gente tem mundo, né? gente espalhada no mundo Europa, inteiro. Mas ter você por aqui é uma alegria. E muito obrigado por você estar com a gente, né? E muito obrigado pelo bate-papo hoje. Eu que agradeço, eu fico super feliz Tamo de estar junto. aqui. Muito bom, muito Não queria obrigada. parecer redundante, mas é uma delícia trabalhar com você. De verdade, eu acho que foi uma mudança, né, para a Performa, né? O momento que você veio, assim, a gente tem pessoas que transformaram a empresa, você tem a plena ciência que você é uma delas. Sua digital tá lá. Não se cobre tanto, já que você deu a dica para a Ju de 18 anos, vou dar a dica para a Ju de agora. Então, continue recebendo essa dica, porque você está fazendo um trabalho sensacional. Brilhante. Obrigado por sonhar esse sonho com a gente, viver esse sonho com a gente. Muito bom. Eu que agradeço e acho que tudo que eu consigo construir é porque eu tenho espaço para isso. Então, também super agradeço. Tamo junto, querida. Valeu, Obrigadão. valeu. Galera, quem ficou com a gente até o final já sabe aquele rolê todo.
curte, compartilha, se inscreve. Galera, não se inscreve, mano. Se inscreve hoje, já Se tá. inscreve aí, já cara. tá Deixa de ser chato, Mas bicho. Essa pessoa que aí ainda não se inscreveu. Ele não. Eu tô vendo. Eu vi. Também não Pô, se inscreveu. sacanagem, gente. Ah, e não esquece do YouTube, não. Do Spotify, que lá no Spotify também dá pra colocar comentário, dúvida. Se alguém quiser fazer uma pergunta pra Ju, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ela. O da Ju é até fácil. Fazer chegar até ela é mandar o Teams. Ju, responde isso aqui pra mim, por favor. Né? Você Então conhece tá algum fácil. psicólogo? Manda pra ele pra poder curtir aqui. Verdade, né? Quem sabe. Boa. Manda pro seu terapeuta aqui, aí a gente Tamo junto. tem mais conteúdo pra agregar e pra discutir. É isso aí, galera. Fechou, galera. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Tchau, Tchau, tchau. gente. Valeu. Valeu, abraço.